Oi pessoal, eu sou a Mari Chanchini, mãe, esposa. Estou à frente da Versátil Assessoria, junto com as minhas sócias Cecília e Lígia. Hoje, a nossa empresa é 100% feminina. E neste mês de março, eu convidei algumas empreendedoras para contar um pouco da sua história, da sua carreira e o que elas vêm fazendo aqui para fazer todo esse movimento de empreendedorismo feminino na região. Vamos começar com você, Dani. A Dani, ela é pediatra, esposa, mãe de 3 filhos maravilhosos e está à frente da clínica Olhar de Mãe. Dani, conta pra gente como que você começou a sua jornada empreendedora. Oi para todas, né? Primeiro agradecer demais pelo convite de estar aqui. Então assim, eu acho que nós empreendedoras nascemos assim com algo que impulsiona a gente aí à frente sempre, né? A gente tem aquela inquietude, a gente está sempre querendo algo a mais, né? E isso vem desde cedo na minha história, na verdade. A gente vai descobrindo agora com mais maturidade que eu já apresentava isso há mais tempo, né? Eu fiz colônia de férias porque eu queria ter meu próprio dinheiro, né? Durante meu cursinho e a minha graduação, eu vendia bombom, calcinha e sutiã. Na época da faculdade, eu vendia a rifa minha e a de todo mundo. E a gente vai depois descobrindo que isso vinha no sangue exatamente com essa vontade de estar sempre buscando algo a mais. Mas quando eu finalizei a minha residência de pediatria, eu fui buscar um local para eu trabalhar e nessa época eu busquei uma pediatra que eu acho uma referência aqui na cidade, continuo achando ótima profissional, e eu pensei assim, eu quero formar agora e quero começar a trabalhar junto com os bons, né? E aí eu fui em busca dessa colega e tive a surpresa de ser negada, porque achou que não seria bom ter uma concorrência no mesmo ambiente. E isso, eu saí de lá um pouco impactada, né, com essa questão, porque durante toda a minha graduação, graças a Deus eu tinha sido bem conceituada, durante a residência eu passei a ser preceptora, tanto da residência quanto comecei a atuar na faculdade de medicina, então eu fui achando que eu seria aceita, né? E quando me falou que não, por causa da concorrência, eu cheguei em casa, conversei muito com a minha mãe, minha mãe sempre foi minha companheira, me apoiava em todos os aspectos, e ela falou, Dani, é uma oportunidade, minha filha, na verdade isso foi uma mostra de Deus de que era para você trilhar seu próprio caminho, né? Não vai procurando outros locais, não. Nós vamos procurar o seu local. E assim foi feito. Nós começamos a olhar. Encontrei o local que é a Clínica Olhar de Mãe hoje. E, inicialmente, também era muito grande para mim, né? Era só eu, recém-formada, para abrir um local muito grande. Mas juntas fizemos um pequeno planejamento lá rápido. E pensamos, vai dar certo. A gente vai trabalhando até tá, né? A gente pode dar um tanto de plantão, eu posso trabalhar. E ia dar certo. E então a gente enxergou cada lugar, onde que ia ficar a vacina, onde que ia ficar os brinquedos, onde seria meu consultório, outros consultórios. E assim começamos, mesmo sem saber muito de empreender propriamente dita, né? Porque eu me formei médica, mas talvez por ter isso enraizado em mim, sempre essa vontade de ir em busca, de buscar algo sempre melhor, eu fiz a Clínica Olhar de Mãe, tendo a certeza que ia ser a melhor clínica da cidade, a referência, e fiz até ser, né? E nesse intervalo, a gente passou por alguns obstáculos, como certamente toda empresária passa. Eu tive um marco que me chamou muita atenção, que foi quando eu tive um prejuízo grande com uma compra que não deu certo, uma compra grande de vacina, e eu tive que descartar todas as vacinas, e aquele ponto foi um marco na minha história, porque naquele ponto eu tive que decidir se eu realmente ia empreender, seria empresária e seguiria na construção da clínica, ou se eu ia desistir naquele momento, porque eu comprei a parte que eu tinha de uma sócia, vendi meu carro, meu marido vendeu o carro dele para que a gente pudesse pagar todo aquele prejuízo, e daquele momento eu realmente abracei como empresária. Sigo sendo pediatra, adoro de coração, sou médica apaixonada com o que faço, mas entendi que eu precisava enxergar de outras formas, que a gente precisava ter equipe, delegar funções, acreditar que outras pessoas podem nos ajudar, e daquele ponto eu realmente percebi que estava na veia mesmo. E hoje tem mais de 10 anos a clínica, nós estamos no nosso 11º ano de clínica, somos mais de 20 profissionais, são mais de 20 especialidades, somos mais de 50 profissionais, a vacinação tanto aqui quanto fora, então realmente foi um sucesso, mas nós todos estamos aqui, né? Sabendo que não é fácil, né? E quando que foi que você
teve essa perda? Nós estávamos com 4 anos de clínica quando aconteceu isso. E foi interessante você mencionar essa questão de tempo, porque no que a gente vai estudando sobre empresas, né? Existe um númerozinho aí que 50% das empresas fecham com 5 anos e 80% fecham com 10 anos, né? Então, olha como é difícil empreender. E nós estamos falando aqui de mulheres e ainda há uma dificuldade de empreender quando se fala que é a mulher que está à frente, mas também nessas pesquisas de empresas que fecham, a gente vê que as empresas lideradas por mulheres fecham menos, né? Elas têm menor chance de falir. E eu lá na beirada, lá nos 4 anos, passei por isso, mas falei, não farei parte dessa estatística. Estarei na estatística das empresas de sucesso e hoje estou aí com mais de 10 anos, aberta, funcionando, perfeita, graças a Deus, uma clínica dos sonhos. E vejo lá a presença da minha mãe todos os dias, porque também a minha clínica seria inaugurada no mesmo mês que a minha mãe veio a falecer. Então eu falo que ainda tem tanto disso. Nós mulheres temos isso também, que faz com que a gente cresça, com que a gente colabore, com que a gente seja parceira uma das outras. A minha mãe, eu acredito que uma das coisinhas que segurou ela mais um pouquinho é que ela precisava ir sabendo que eu estava bem encaminhada. Eu sou a última filha e que estava tudo bem, que tinha dado certo, que era uma realização de um sonho. Então hoje eu entro lá, vejo a carinha dela todo dia, os passos, a fala dela e tá lá, abençoada por ela. Com certeza ela tá. E aproveitando esse gancho, a gente vai falar agora com a Amandinha. Amandinha, que é diretora da Mary Kay, é casada, tem um menino de 5 anos, pedagoga por formação, né? E uma coisa muito legal, gente, que eu fiquei sabendo da Amanda, é que ela tem o carro rosa. E eu queria saber, e eu fico muito curiosa, né, de saber como você conseguiu. Se você, em algum momento, né, da trajetória, pensou em desistir, ou se realmente o seu sonho era de ter o carro rosa, montar essa empresa maravilhosa que você tem com a sua irmã. Conta pra gente, Amandinha, eu tô super ansiosa para saber. Ai, gente, obrigada pelo convite. Estou tão feliz, tão grata, honrada, né, por estar aqui representando as meninas da Mary Kay, né? E o que acontece? O carro rosa, ele nunca foi o meu sonho. Quando eu comecei na Mary Kay, há 10 anos atrás, né, quase chegando no 11º, eu nem sabia que o carro rosa existia. Sério? Quando eu decidi fazer Mary Kay, foi para sair de um momento desafiador que eu estava vivendo na minha profissão. Naquela época eu estava como inspetora escolar. E aí eu falei assim, preciso de uma válvula de escape, senão eu vou endoidar, eu vou entrar em depressão, porque eu morava numa cidade que eu não conhecia ninguém, eu estava só por conta do meu esposo. Enfim, decidi entrar na Mary Kay através da minha irmã, né, Ju. E por isso que aí no mundo, né, das redes somos conhecidos como as Irmãs Melo, porque nós desenvolvemos um trabalho em paralelo, mas ao mesmo tempo totalmente independente dentro da empresa. Nós somos muito apoiadoras umas das outras. E nisso ela já tinha 3 anos de empresa, né? 3 anos que ela era consultora da Mary Kay. E aí ela falou, eu pedi pra ela, eu falei assim, eu quero ser uma consultora, eu quero mexer com maquiagem, porque vai ser a válvula de escape do que eu preciso para sair desse mundo de estresse que eu tô vivendo aqui. E naquele momento foi como um sopro de vida, assim, sabe? Minha vida transformou 360, foi um sim pra não voltar atrás. Só que eu não sabia o que viria pela frente, porque eu não conhecia a Mary Kay como empresa. Eu sabia que tinha uma base, que era muito boa, que todo mundo amava. E aí quando eu comecei a fazer, que eu tomei, aí nisso eu voltei, 2 anos depois eu voltei pra Montes Claros, e eu decidi fazer apenas Mary Kay, ser exclusiva da Mary Kay. Aí isso foi um baque, né? Foi um desafio muito grande, porque eu tive que vencer o meu próprio preconceito, né? Que eu estudei, eu fiz pós-graduação, eu era concursada pública, eu trabalhava no estado para vender batom. E a minha família? Nossa, meu pai chegou a chorar. Então, assim, foi um baque pra gente assim, né? Pra quem não tava esperando esse tipo de posição minha. Eu falei, não, vou fazer esse negócio, dá certo, porque eu já fiz as contas, né? Eu sei que em 2 horas de trabalho, durante o dia todo, eu já recebo aqui 2 vezes mais do que eu fico o dia inteiro trabalhando para alguém, então eu preciso me dedicar a esse negócio. E foi aí que eu tomei a decisão de ser exclusiva Mary Kay. Só que o carro rosa, ele veio um pouquinho depois, porque até então ele não era o meu sonho. E por não ser o meu sonho, eu nem trabalhei muito para ele. Mas Deus falou assim, você tá numa empresa que te dá um carro. Por que você não quer? Espera aqui que eu vou mexer meus pauzinhos.
E aí aconteceu um episódio, né? Algumas de vocês talvez já ouviram eu contar essa história, mas foi um episódio que para algumas pessoas seria fatídico e para mim foi o que me impulsionou a ir em busca do carro cor-de-rosa, né? Que é o tão sonhado ícone da marca. E no dia, eu lembro exatamente, sempre que eu conto essa história, eu me visualizo vivendo aquilo ali, porque eu realmente entendo que foi permissão de Deus mesmo. E eu fui assaltada, a mão armada, no carro do meu esposo, com toda a minha pronta entrega no carro, porque eu atendia as clientes nas casas. Era um domingo, 4 horas da tarde, num bairro super tranquilo de Montes Claros. E foi-se, né? Foi o meu carro, mas ficou a minha vida, graças a Deus, não sofri nada. E naquele momento, gente, era o final de mês, né? O fechamento da Mary Kay, o nosso sistema, digamos assim, fecha no último dia, só pra vocês entenderem, vou contar bem rapidinho. E eu falei assim, como que eu vou fazer meu fechamento da Mary Kay? Naquela hora eu nem tava preocupando pelo carro que foi embora, pelos meus produtos que tinham ido. Eu falei assim, eu preciso terminar o meu negócio, né? O meu trabalho tem que ser fechado com excelência aqui nesse mês. Enfim, e aí todo mundo de casa perguntando como eu estava, você precisa parar de fazer esse negócio, é inveja das pessoas, as pessoas que foi uma cilada pra você. Falei, gente, vamos parar? Sabe por quê? Ninguém sabia que eu ia estar ali. Eu decidi lá, da minha cabeça estava passando próximo da casa do cliente, resolvi parar, era domingo. Então não tinha nenhuma cilada pra mim. E eu falei assim, isso é uma resposta de Deus e eu tenho certeza que Ele permitiu que isso acontecesse porque eu não estava dando abertura para o carro da empresa chegar, né, para eu trabalhar para a meta. E aí eu lembro que nessa hora eu gravei um áudio para toda a minha equipe, para minha família, né, que eles tiveram acesso ao áudio, e eu falei assim, a minha garagem está ficando vazia, porque em 6 meses o carro rosa da Mary Kay vai entrar. Nossa! Isso foi dia 30 de julho de 2017. E 27 de dezembro eu estava fechando a meta do carro. Nossa, que legal! Do primeiro carro, né? Porque eu estou no terceiro. E eu achando que era só um. É um programa que de 3 em 3 meses você requalifica e graças a Deus a gente está aí na conquista do terceiro. Só para completar, a minha irmã falou assim, você vai trabalhar para ganhar o carro? Então vamos trabalhar juntas, porque eu não vou ficar para trás. E nós conquistamos o primeiro, o segundo e o terceiro carro rosa juntas. Eu conquistei o meu e ela conquistou o dela. Que legal! Cada uma tem o seu carro rosa. Parabéns! E agora para a gente fazer uma conexão, eu acho que faz muito sentido, né, Lari? O que você vem fazendo, seu novo projeto. A Lari, ela está à frente de um grupo daqui de Montes Claros, que é a Donep, né? Eu queria entender, né? Porque você é mãe de 2, né? Esposa, e ainda dedica a escrita e gravação de um podcast de devocional cristã, certo? Como que você consegue lidar com tudo isso? A gente tem hoje muito preconceito, né? Que a Amandinha falou sobre preconceito, sobre a rivalidade de mulheres pensar, né? E acreditarem que só porque a gente é mulher, a gente tem que ser rival. Como que você traz isso dentro do seu projeto para fazer com que nós, mulheres, acreditamos, né, mais no nosso potencial, termos mais fé, porque hoje tá mais difícil, né? A gente hoje tem tanta coisa, tanta banalidade, né? A gente estava conversando no sábado, né? E até no sábado, na segunda, que existem tantas coisas que acontecem, tanto com criança, com mulheres. A gente vê aí feminicídio, né? Direto. Eu não costumo mais assistir televisão. Como que você traz para mulheres essa força de realmente acreditar no poder grandioso de Deus, porque a gente, para mim, só existe Ele. E conta pra gente como que você faz isso, como que é o seu dia a dia com essas crianças. Então, boa tarde, né, minhas queridas aqui, boa tarde aos que nos veem também pela internet. Como o Mari disse, né, estou à frente do apoio feminino da Donep. A Donep é uma associação internacional que
ela abrange homens de negócio e conta também com um apoio feminino que visa exatamente isso, criarmos uma rede de mulheres gerando transformação, né, umas às outras através da fé em Cristo Jesus. E tenho também, né, desenvolvido o devocional cristão do pai para as filhas. É um projeto que eu já carrego era uma semente, né? Há 5 anos eu tinha tido essa ideia, mas somente há uns 6, 7 meses tenho realmente colocado em prática. São áudios gravados num grupo de WhatsApp e texto também, né? No qual eu compartilho com as pessoas diariamente um pequeno trecho da palavra de Deus. E eu tento trazer leveza, clareza, né? Para que pessoas leigas possam conhecer esse Deus maravilhoso que nos criou, que está com a Amanda da mesma forma, né, que ela colocou como a fé ela pode transformar a nossa história, né, Amanda? Como a fé, um ato de fé ali, um momento em que a gente ressignifica um ato e fala, peraí, não foi Deus que me assaltou nem permitiu, mas há algo que eu preciso aprender com essa situação. E Ele está aqui comigo, né, me fortalecendo, Ele permanece conosco. Então é isso, como eu faço? Eu vivo isso. Então hoje eu consigo compartilhar algo que eu vivi durante 11 anos. Eu cheguei a exercer, né, uma vida profissional, como eu disse para vocês, graduei em Direito, exerci advocacia, tive empresas, mas sem Jesus, gente, não deu. Eu fracassei, perdi, sucumbi ao que você expôs pra gente, né? Pressões do dia a dia, dificuldades com relação a fatores, né, e variáveis envolvidos nos negócios, falta de sabedoria, desconhecimento em diversos sentidos, até mesmo espiritual, como a sua família falou, né? Às vezes tem inveja, são questões que nos envolvem ali no mercado. E se nós não tivermos uma espiritualidade firmada, fortalecida na palavra, nós sucumbimos. E isso aconteceu comigo. Então, a partir desse momento, há 10, 12 anos atrás, eu fui me refazer com a palavra de Deus, com a Bíblia. E ali eu busquei sabedoria em Provérbios, nos livros, na Esther, na Ruth da Bíblia. E foi assim que eu me reconstruí como mulher. No ano passado, 2024, foi que fui impulsionada mesmo. Eu recebi uma palavra lá na Adonep. Uma mulher veio de Alphaville e ali ela olhou para mim e falou: é hora de você falar. Fale com as mulheres o que Deus tem feito na sua vida. Ai, que legal. Então eu comecei a compartilhar ali e o grupo se multiplicou sem muita intencionalidade da minha parte. As pessoas começaram a compartilhar o link entre elas mesmas e hoje deve ter umas 250 pessoas no grupo do WhatsApp. O Instagram ainda não consigo movimentar muito, mas está lá também. E a intenção agora é transformar todos os devocionais em um livro de devocional. Continuo também, né? Muitas mulheres procuram, pedem conselhos, pedem orações. E é assim, e a rotina continua. Eu acho que nós todas, né, temos esse desafio. E como eu disse aqui, sem o pilar da fé, da espiritualidade, eu sei que eu vou sucumbir. Essa é a minha certeza. Então, ao me levantar, eu busco diariamente entregar para Deus o meu dia, o meu tempo, as minhas tarefas, as minhas tomadas de decisão, os meus filhos, tudo, porque com Ele eu sei que eu posso ir além, né? Verdade, com certeza. Isso. Ai, é muito bom a gente ouvir assim, ela fala com uma leveza, né? Ela passa uma leveza, né? Se fosse depois do almoço, a gente já estaria todo mundo aqui, ai, que delícia, e sonhar com os anjinhos, né? Obrigada, Lari. E pra gente finalizar essa primeira etapa aí, né, que é conhecer um pouquinho mais vocês, meninas. Sil, ela tem formação internacional, tá? Peraí, tá? Então, aqui realmente somos mulheres de peso, né?
Ela é cabeleireira, empresária, química, especialista em cosmetologia. Como que você fez para validar? Indo estudar fora, vários países aí que você me contou ali, né, nos bastidores. Como que você fez para trazer ali tudo que você aprendeu lá fora e validar se o seu negócio ia dar certo ou não aqui no Brasil? Olá, pessoal, tudo bem? Então, gente, eu sou a Sil, né, do Sil Studios. Além de ser tudo, eu ainda sou mãe, sou esposa, sou casada há 18 anos. Então, assim, validar, eu acho que vem lá da família para o trabalho, né? Validar é bem complicado mesmo. Uhum. Essas formações são formações que deveriam ser obrigatórias para a área da beleza, sabe? Que é uma área que cresce constantemente. E a gente tem hoje um grande dilema nessa área, que é a aceitação das pessoas quando você chega e fala assim, eu sou cabeleireira. Porque ninguém lembra que por trás de ser cabeleireira tem toda uma bagagem que a gente traz. Essa bagagem da formação. Eu lembro quando eu fiz licenciatura em Química, as pessoas falam assim, ai, que loucura, você é só uma assistente de cabeleireiro. Eu comecei limpando o chão de um salão de beleza muito grande na cidade na época. A Dani, eu até conheci a Dani lá nesse salão, ela não lembra de mim, mas eu lembro muito bem dela, que eu tenho memória fotográfica. Então, assim, eu comecei varrendo cabelo, eu comecei como assistente. Depois resolvi fazer licenciatura em Química. Eu falei assim, não, gente, a área da beleza tá ruim, eu vou sair. Aí comecei a fazer licenciatura em Química. Deixa eu só te cortar um pouquinho. Quando a gente fala que você começou como assistente da área da beleza ali no salão, você via lá atrás que você era diferente das outras assistentes? Sim, eu conseguia ver, e a minha chefe também conseguia ver isso, porque ela já conseguia delegar funções para mim que ela não conseguia delegar para os outros. Entendi. Tanto que eu lembro que uma vez ela falou assim, nossa, o produto tá acabando, eu falei, não vou lá pegar, eu não sabia nem que produto que era, eu cheirei no pote de Lisa Ré para saber que era o produto que ela tava, então aquilo assim, me faz mal até hoje, só de lembrar, porque era um produto à base de glicolato de amônia, que é um negócio super forte, que fazia alisamento antigamente. Então assim, eu acho que ela também já sentia que eu seria diferente. Tanto que eu fiquei 3 anos como assistente e já fui para ser profissional, designada por ela. Que legal. Fiz licenciatura em Química. Aí na licenciatura em Química eu falei assim, gente, mas que interessante, eu posso trabalhar cabelo no meu curso. Aí beleza, eu fiz licenciatura em Química, me especializei em mechas, que até hoje eu faço mechas. Aí depois de alguns anos eu resolvi fazer uma pós-graduação na área de cabelo, que é tricologia e terapia capilar. Aí fui fazer tricologia, chegou lá e falou assim, não, gente, não é só cabelo. Gente, eu não faço só cabelo, não. Hoje eu posso fazer muito mais do que isso, trabalhar com autoestima. A gente pensa ali que é só fazer escova, só colocar um papel de mecha, mas não é. Aí fui fazer a pós-graduação, depois fiquei sabendo de um curso que tem pivot point. Eu falei assim, gente, o que é pivot point? Eu fui num curso, aí o cabeleireiro perguntou, Sil, você tem pivot point? Eu falei assim, gente, o que é pivot point? Mas conta pra gente o que é isso. Eu fiquei calada, aí eu falei assim, não, depois fui no Google, o que é pivot point? Fui pesquisar sobre pivot point, são técnicas de corte. São cursos voltados para você cortar cabelo. Lá no Pivot Point você mostra os ângulos certinhos de como cortar, os ângulos certinhos de fazer um corte legal, sabe? Fiz dois Pivot Point, o argentino e o Chile. Aí, ano passado, a gente, além de cabeleireira, empresária e tal, eu ainda tenho um projeto que chama Central de Empresários da Beleza, que são 12 empresários da beleza que juntos buscam melhorar a categoria, tanto nossa como de todos ao redor. Aí a gente foi ano passado com um projeto pelo Sebrae para a Europa. Ai, que legal! Da maior feira do mundo, que é Bolonha, né, gente? Então, assim, pra gente foi a realização de um sonho e lá a gente pôde captar mais conhecimento. Ai, que legal! Nossa, muito legal. E, inclusive, a gente está aqui, viu, no Sebrae Lab. Toda a gravação, né, do nosso podcast acontece aqui. Eu amo esse espaço, né? Agora vamos para algumas perguntas e respostas bem rápidas, tá? Eu sei que vocês ficaram um pouco tensas, né? Eu falei para vocês que era só um bate-papo, mas eu acho que agora a gente pode melhorar um pouquinho, né? Bom, Dani, você acha
que é mito ou verdade que as mulheres não se ajudam no mundo dos negócios? Tem que ser uma resposta rápida ou posso aprofundar? Pode, fique à vontade. Porque, então, as mulheres não se ajudam no mercado de trabalho. Esse é um mito que pode ser degradado, vamos dizer assim, em vários mitos e várias verdades que precisam ser reforçadas. Por exemplo, por que fala que as mulheres não se ajudam? Porque tem um mito de que as mulheres são competitivas entre si e não se ajudam no mercado. Mas, na verdade, as mulheres, elas trabalham muito bem unidas. As empresas que têm mulheres como liderança e que fazem parcerias com outras empresas de mulheres tendem a buscar uma harmonia, mais inovação, e mais sustentabilidade. Dentro dessa frase, né, a gente pode achar que mulheres não apoiam ou não dão um incentivo financeiro para empresas voltadas para mulheres, sendo que, na verdade, isso também não é verdade, porque a grande verdade é que existem as gestoras de educação financeira para a área das mulheres, têm crescido, hoje já existem formas de investimento específico para startups ou pequenas empresas femininas, até para facilitar o acesso a esses investimentos, que costuma ser menor nas empresas para mulheres no mercado geral, então as mulheres têm ajudado nesse modelo. Dentro dessa frase fica como se mulheres não ensinassem outras mulheres a empreender, como se mulheres escondessem os seus conhecimentos, sendo que, na verdade, é o contrário. Hoje tem tido mais mentoras, mais gestoras, empresárias que falam o que fizeram para chegar nesse caminho, para ajudar outras que estão começando. Então é um mito essa frase, e eu acredito que ela vem lá de antigamente, quando tinham poucas mulheres no mercado de trabalho, e por isso era incentivado a concorrência entre elas. Mas isso é lá de tempos passados, agora não. Nós temos, cada vez mais as mulheres têm se ajudado e torcido para que todas as mulheres cresçam, temos indicado mais serviços de mulheres. Então não, as mulheres se ajudam sim. Lari, uma para você. Mulheres empreendedoras precisam ser multitarefa a todo tempo? Nossa, mito, cilada, não caiam nessa. Gente, por favor, nós somos habilidosas por natureza, né? Temos essa capacidade de ser multitarefas. No entanto, em todo o tempo é cilada. Não caia nessa. Então, por pouco tempo, por um tempo necessário, ok. Mas se guarde, foque naquilo que é importante no negócio, foque na parte estratégica, né? Na gestão, e siga seu caminho, como Dani colocou bem, né? Criando uma rede de pessoas, sejam mulheres, sejam com homens, uma rede de pessoas capacitadas, no qual cada um desempenha bem o seu papel, e aí sim você fica forte para prosseguir, né? Tem mais ou menos a ver com aquele negócio de sermos as Mulheres Maravilhas? Você acha que tem a ver isso muito? Eu acho que veio muito essa ideia do Mulher Maravilha, o empoderamento, né? Você tem que destrinchar essa palavra empoderamento. Eu acho que sim. Eu acho que tem a ver sim, né, com uma cultura de que nós somos super mulheres, e não vamos negar que na nossa nação temos sim mulheres que precisaram desempenhar multipapéis. No entanto, elas entraram nesta condição porque alguns homens se absteram de exercer os seus papéis. Então, não vamos considerar que essa é a situação ideal para uma mulher, porque muitas dessas mulheres estão sobrecarregadas, não estão nas posições que gostariam de estar, mas estão lutando para sobreviver e garantir sobrevivência da sua prole, porque muitos homens não se posicionaram como pais, como provedores, como cuidadores, protetores. Então, eu acho que o homem bem posicionado garante mulheres numa posição adequada para as mulheres, filhos, né, numa posição de serem cuidados e protegidos, um núcleo familiar estruturado, e assim nós avançamos como sociedade. Sim. Sem sobrecarga, sem exageros, né, cuidando de nós mesmas, do nosso trabalho. Porque é muito importante, né? Não só no mês de março, a gente ter esses autocuidados, né?
A gente viu que a Dani fez um evento maravilhoso no sábado. Tiveram bastante mulheres, mas ainda pouco, né, Dani, pela região, né? Onde estavam todas elas, né? Será que elas realmente tinham esse tempo para ir lá, se cuidar, né, um pouquinho, entender melhor sobre as suas dores, né? As suas conquistas, o que elas poderiam, né, conquistar? Nessa fala dela, eu posso completar uma coisa que eu Pode, acho claro. importante também, porque quando fala multitarefas, fica parecendo assim, você decidiu ser empresária, então, por exemplo, o fato de eu ser médica não faz com que eu consiga construir um hospital perfeito, né? Na verdade, eu preciso ter a consciência e a orientação e a capacidade de gerir para saber que eu tenho que delegar funções, né? Então, tem que ter o gerente, tem que ter o assistente, tem que ter cada pessoa. Então, o empreendedor, ele consegue enxergar que cada um tem a sua função e é capaz de aprender um pouco de cada um, mas sem achar que ele tem que resolver tudo. Tem uma frase que eu uso muito com meus filhos, com meus pacientes, que é o negócio de ser flow. Acho que muita gente já ouviu. Ser flow é ser sua melhor versão naquela que você está, né? Então, por exemplo, quando eu estou sendo mãe, quando eu estou com meus 3 tesouros, eu tento ser a melhor mãe possível para eles, mas naquela hora eu sou mãe, né? Não sou um tanto de coisa não, eu sou mãe, brinco, vou pro chão. Quando eu estou como médica, eu sou a melhor pediatra que tem para aquele paciente. Quando eu estou como empresária, eu sou a melhor empresária. Então, o ser flow, o ser multitarefa, às vezes parece que a gente tem que fazer tudo, mas é porque nós temos essa capacidade de fazer bem tudo que fazemos, né? Mas eu concordo que é mito. E Amanda, mulheres arriscam menos nos negócios do que os homens? O que você acha? Conta daquela porcentagem. Tem, eu acho que os homens, tem alguns homens também que são consultores ali da Mary Kay, né? São. Não são muitos, né? Porque a Mary Kay, há 60 anos, ela foi criada com a visão de enriquecer a vida das mulheres. Aí quando tem assim, mulheres, acha que é só pra mulher, né? Mas acabou ficando até mesmo para poder fortalecer nós no mercado de trabalho. Mas tem sim muitos homens que são consultores de beleza. E eu falo assim, que quando o homem decide ser um consultor de beleza, ele faz o negócio, ele não fica de mimimi igual muitas mulheres ficam, não, ele realmente decide e ele faz. A gente tem alguns homens na nossa equipe que são excelentes em venda, vendas tanto para homem, para mulher, eles às vezes segmentam, trabalhar mais ali focado no homem, mas até porque por uma questão de às vezes ficar sem jeito, porque de entrar na casa de uma mulher, de atender uma mulher, mas nada impede, né? Então todos os homens que quiserem fazer o negócio, eles podem fazer. E aí, na Mary Kay, esse número que você perguntou, é que a gente tem, né, você entra como consultora de beleza, então aqui é meritocracia, você cresce não é alguém que te indica, alguém que você não precisa tirar alguém do posto para você estar lá, depende de você. E aí tem os níveis, né? A gente é consultora de beleza, depois se torna diretor, que é ser uma líder de uma equipe, depois você ter várias diretoras na sua equipe, aí você se torna um diretor executivo, uma diretora nacional, que é o cargo máximo da empresa, né? Dentro do Brasil, por exemplo. E no Brasil, a gente acabou de receber aí um novo diretor nacional, é o segundo do Brasil, tem mais, né? Tem quase 100 nacionais. É o segundo homem no Brasil e o terceiro no mundo. Então, Nossa. Assim, é realmente muito pouco próximo da proporção, mas quando eles querem fazer, eles fazem demais. No mundo dos negócios, em geral, eu acho que os homens, eles se arriscam mais e talvez por isso se quebram também mais, né? Sim. Porque a mulher, quando arrisca, ela tá certeira ali, né, do que ela quer, no mundo corporativo normal. E eu acredito que depende da visão, né? Se for no mundo Mary Kay, as mulheres se arriscam mais. No mundo corporativo, eu acredito que o homem, ele arrisca mais. Mas voltando no meu caso do carro rosa, eu me arrisquei muito, porque eu tive que ir contra todo mundo que falou que eu tinha que desistir, que eu ia parar e me arriscar com mais dedicação, com mais energia, investindo de novo na pronta entrega. E aí eu tive ali o resultado que eu esperava, né? Foi incrível. Legal. E Sil, negócios liderados por mulheres faturam menos do que os liderados por homens? O que você acha? Mito ou verdade? Acaba que é um pouco de verdade, porque as estatísticas mostram isso, né? As estatísticas mostram que empresas lideradas por homens, elas tendem a ser mais, a ter mais vantagem, a ser mais lucrativo do que das mulheres. Não que as mulheres não possam empreender, mas os homens, infelizmente, eles saem um pouco na frente na hora
na hora de liderar uma empresa. Isso. Entendi. Infelizmente. Acredito que as mulheres, assim, se elas tiverem um emocional muito certo, mulher mais emotiva, né? Então a gente compra mais as desculpas das pessoas. E homem é mais racional. Então eu acho que na hora que tá na gestão ali, de falar do cash, eu acho que o homem pensa mais, talvez por isso, tem um retorno melhor. Saber que a mulher, ela pensa mais na sustentabilidade, na gestão de equipe. A mulher, ela é melhor nesse, e ela pensa mais no impacto social. A mulher, ela pensa mais por exemplo, lá no salão. A liderança sou eu, mulher. Meu marido não vai lá nem na porta, praticamente, nem para me buscar. Eu dirijo até lá, vou embora e tal. Eu, por exemplo, eu tenho uma funcionária que ela é muito boa, ela saiu de licença paternidade. O homem, ele nunca teria a sensibilidade de deixar essa funcionária levar o filho para a empresa. E eu deixo. Minhas funcionárias, os filhos dela ficam na empresa andando como se fosse um funcionário. Entendeu? O homem não teria essa sensibilidade. Por isso, a sustentabilidade vem da mulher, né? A gestão de equipe também, eu acho. E até mesmo o impacto social, porque isso causa impacto social, né? Às vezes até pelo segmento, né? Assim, o segmento que a mulher costuma estar mais à frente, na grande maioria, são segmentos que têm um retorno financeiro um pouco menor do que se a gente pensar na questão de tecnologias, de empresas de carro, essas outras coisas assim, que trazem uma rentabilidade maior. Geralmente, essas empresas hoje, atualmente, são lideradas por homens. Mostra também que a maior, as mulheres lideram mais serviços e algumas redes, né, assim, mais de consumo de roupas, de vestuário. Então, assim, essas são menos impactantes, né, no mercado. Sim. E aproveitando aí você, para a gente já entrar agora nos finalmente, ali nos minutos finais, uma rodada rápida, eu vou te fazer uma pergunta, quero que você defina para mim. E aí já deixa o seu arroba, já deixa todos os seus contatos, onde as pessoas podem encontrar vocês. A gente vai deixar também na descrição. Sil, mulheres no empreendedorismo precisam ser determinada e estratégica, gente. Eu acho que nada de empoderada, nada de muita coisa, de muito mimimi. Então, assim, eu acho que estratégica porque a gente é muita coisa ao mesmo tempo. A gente é mãe, a gente é empresária, a gente tem que cuidar do negócio, tem que cuidar do funcionário que chegou com dor de cabeça, que você tem que resolver. Então, eu acho assim que a determinação, ela manda a todo momento. Eu acho que toda mulher ela tem que ser determinada no negócio. E qual que é o seu arroba? O meu arroba é @silstudios, @silstudios, @Studios. E o nosso salão de beleza fez 12 anos esse ano. A gente está assim, esse ano é um ano de comemoração para a gente, que é mais são 27 anos de carreira, né? E só mais um ano da minha empresa. Legal. Dani, em uma palavra, o que define mulheres empreendedoras? Resiliência. Porque eu penso que a empreendedora, né, ela esbarra com muitas barreiras ao longo do tempo, supera desafios, vence essas barreiras que encontram, tem que equilibrar as várias tarefas com responsabilidade, né, e apesar de tudo isso, seguir em frente, né. E resiliência não é só persistir fazendo, e sim adaptar-se, reinventar-se até que tudo funcione, né. Nesse sentido de resiliência também, eu falei, né, que eu tenho 3 filhos e tenho a clínica e tenho 15 anos de formada e também agora estou ajudando outras mulheres, né, que são mães, para a gente fazer uma maternidade segura, tranquila, sem estresses, chama Juntas na Maternidade, em que a gente faz um programa de acompanhamento por 1 ano com vários segmentos, tanto em gestantes quanto na primeira de 0 a 2 anos, de até 7 anos, e também nos adolescentes. A gente estava conversando lá fora, os adolescentes acabam sendo um grupo com pouca assistência, né? Fica meio perdido, não é mais do pediatra, também não é do clínico, então a gente tem dado esse olhar a mais. Eu tenho um filho adolescente incrível, maravilhoso, tenho a filha de 11 anos também maravilhosa, e meu de 8, e pensei, por que esconder isso do mundo, né? Se eu, graças a Deus, tive a formação, gosto muito de estudar, então eu tenho a questão do estudo para poder passar, e a vivência de mãe de 3 muito bem vividas, graças a Deus, nós estamos com esse programa de acompanhamento também. Meu Instagram é @Clínico Olhar de Mãe, da minha empresa, e o meu @doutora Daniele Pediatra.
e tenho esses programas e estou lá na Clínica Olhar de Mãe sempre que precisar. Telefone 3083-2343 e também trabalhamos com a vacinação. Ótimo. Lari, o que significa sucesso para você? Gente, sucesso para mim é conquistarmos nossos objetivos sem perder a nossa essência e a nossa família. Isso para mim é sucesso. Legal. E para a gente encontrar você, para a gente acessar o grupo do WhatsApp, entrar no devocional? Então, é o link, né? O convite do grupo. Não sei como que eu faria para disponibilizar, mas é um grupo no qual todos são convidados a estar lá, aberto. Só precisa ter o convitinho para ingressar no WhatsApp. Tá. Eu tenho o Instagram do devocional, @do-pai-para-filhas. Tô um pouco em falta, viu, gente? Não gosto muito de movimentar, mas vou trabalhar nisso agora. Ótimo. Podem me seguir lá, que eu vou alimentar lá o Instagram. A gente consegue colocar na descrição o link do WhatsApp. Consegue? Vou Consegue. enviar, então. Tá bom? Combinado. Amandinha, empreender é difícil essa, né? Elas falaram muitas coisas, né, que fariam parte da minha resposta, mas eu vou responder bem direto e reto. Fazer apesar de. Você quer empreender? Faça apesar de amanhecer com dor de cabeça, de amanhecer com TPM, de alguém ter faltado, da economia tá terrível, de que você não tem uma habilidade, mas você tem que desenvolver aquela habilidade. Então, constância, não é você hoje estar lá no alto e amanhã você não fazer nada. Faz um pouquinho todo dia, Sim. mantém constante e faz apesar de qualquer coisa. Eu percebo no meu nicho que muitas pessoas param o negócio por nada. Porque eu recebi um não, esse negócio não é pra mim. Porque minha mãe falou que isso é uma furada, esse negócio não é pra mim. Então, as pessoas, elas nem estudam, nem buscam, nem procuram ver pessoas de sucesso para continuar e, né, param por qualquer coisa. Então, fazer apesar de, independente do nicho que você esteja. Legal. E aí, para te encontrar? Vocês me encontram, né, nas redes sociais, no Instagram, @irmãsmelo. O meu WhatsApp, 38991228377. A gente trabalha com a parte de venda mesmo, né, dos cosméticos da Mary Kay, e também com um grupo de mulheres e homens que queiram empreender e aprender a fazer esse negócio como uma renda extra ou como uma renda principal, como foi o meu caso. Faço curso de automaquiagem, inclusive, né, todos já vão receber ali o convite. O convite vocês já receberam, né, a data certinha que a gente vai desenvolver o de vocês. E se vocês quiserem fazer parte desse mundo de negócios, nós estamos aqui à disposição, sem precisar deixar de fazer o que vocês já fazem, né? Porque Mary Kay a gente consegue fazer no nosso ritmo, no nosso tempo, sem pressão, e é tudo maravilhoso. Obrigada, meninas, por hoje. Quero agradecer. Foi muito legal, muito importante esse papo, né? Eu queria muito conhecer, algumas eu já conhecia, outras não conhecia. Eu queria convidar vocês a irem lá no ecossistema Norte Vale, conhecer, saber o que a gente faz, interagir um pouquinho mais ali. Ali a gente tem bastante empreendedores, como a gente comentou, né? O público ali e as pessoas que frequentam são muito mais homens do que mulheres. Então, eu e a Dani, que está aqui nos bastidores, a gente tem essa missão ali dentro do Norte Vale, de trazer mais mulheres participativas para o ecossistema. E eu convido vocês todas a visitarem lá e saberem como que a gente trabalha, o que a gente faz, tá bom? E traz mais uma. Traz mais, vamos trazer mais. E vocês, mulheres empreendedoras que gostaram, né, do nosso papo aqui, convido vocês a compartilharem o link para que a gente consiga alcançar mais mulheres e que elas se identifiquem, né, com cada história do que cada uma contou aqui pra gente hoje. E seria muito interessante que vocês também, né, que estão aqui na região de Montes Claros, fizessem uma visita lá pra gente, lá no Norte Vale, tá bom? Obrigada, meninas, e até mais.